Bem, agora no capítulo 2 nós vamos tratar um ponto muito importante. É o que podemos medir utilizando a metodologia DISC. Esse é um ponto de extrema importância que eu convido vocês a perceberem e a entenderem o que a gente vai conseguir medir e o que a gente não vai conseguir medir utilizando essa metodologia. Bom, começando por aquilo que a gente vai conseguir medir. O que a gente pode medir dentro da metodologia ou utilizando a metodologia? Como a gente disse, características observáveis, como ritmo, como preferência de comunicação, como senso de urgência, atenção com as pessoas, atenção com as tarefas, organização, tolerância à mudança, processo de decisão, níveis de extroversão e introversão, entre outras características que são observáveis da forma com que a pessoa se comporta e se comunica. Todas essas características e mais algumas outras que nós veremos adiante, você vai conseguir medir. Elas são observáveis, mas com o uso de uma avaliação, com uma ciência por trás de um cálculo matemático, você vai conseguir medir, ter valores para cada um desses critérios, para que você possa mensurar de forma tangível e analisar esses dados para tomar decisões com base a dados dentro da metodologia DISC. Então, isto aqui você consegue medir. Bom, mas o que eu não consigo medir? O que eu não posso medir utilizando a metodologia DISC? Por exemplo, as competências pessoais. As competências pessoais são medidas através de uma outra ciência, a axiologia. Então, eu não sou capaz de medir competências. É interessante a gente mencionar que, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica de ser bastante comunicativa, extrovertida, uma pessoa que fala bastante, não quer dizer que seja uma pessoa com a competência da comunicação. Então nós não devemos confundir preferências comportamentais com competência para entender e fazer determinadas coisas. Inteligência, o QI, né? O QI, a inteligência intelectual da pessoa, não é medida com a metodologia DISC. A inteligência emocional, o QE, também não é medida com a metodologia DISC. Outra característica, os valores pessoais das pessoas não são medidos usando a metodologia DISC, nem o nível de maturidade que essa pessoa tem, nem educação, nem o nível de treinamento, que são aí hard skills, coisas técnicas. Então nós não podemos tentar tirar esse tipo de informação de dentro de uma metodologia que é destinada a observar comportamentos e forma de comunicação.